Olha, a Polícia Federal apontou que a fraude no INSS impactou diretamente o andamento da fila para atender os beneficiários. A apuração é do nosso analista Caio Junqueira. A fila voltou a crescer em 2024 junto do esquema de fraude. No início do mês, o governo chegou a retomar o bônus de produtividade aos peritos do INSS para combater as filas. Segundo o relatório da Polícia Federal, de janeiro de 2023 a maio de 2024, o INSS recebeu mais de 1.900.000 requerimentos pedindo a exclusão ou bloqueio de mensalidades. O serviço é utilizado por beneficiários que identificaram descontos não autorizados. Segundo o relatório da Polícia Federal, esses pedidos entram na fila do INSS e só para excluí-los seriam necessários mais de 49 mil dias de trabalho de um servidor com jornada de 8 horas diárias. Vou dar aqui meu muito boa noite aos colegas de bancada, a Juliana Lopes, também ao Vitor Irajá. Vou começar com a Juju. A crise do INSS impacta o presidente Lula e sindicalistas, né? O governo ainda está tentando entender o tamanho desse impacto, Leandro, mas já há um entendimento de que sim, depois da crise do Pix, agora a gente tem um escândalo de corrupção numa área que é muito importante. A gente lembra que foi promessa de campanha do presidente Lula e logo nos primeiros meses o Lupe foi cobrado sobre a fila do INSS, um problema histórico com aposentados e pensionistas, e mostrar agora um esquema de fraudes que acontecia dentro desse órgão tão importante para os brasileiros, que é muito popular também, pode sim afetar a imagem do governo do presidente Lula. E mais, uma base de apoio do governo, que são os sindicalistas, né? A gente trouxe ontem uma frente ali defendendo de alguma forma os sindicatos, né? A frente das centrais sindicais, integrantes das centrais sindicais e o próprio irmão do presidente Lula. E também tem um questionamento sobre o andamento dessas investigações, se vão de fato afetar ou não, impactar ou não o ministro e como é que vai ser a relação do governo, então, com esse ministro e com o PDT. Então, tem vários questionamentos nesse momento. É importante que o governo observe isso, porque já tem político afirmando que depois da crise do Pix, que não foi um escândalo de corrupção, mas de fake news, agora o governo seria amplamente impactado. E ainda na edição de hoje a gente vai mostrar uma pesquisa sobre uma melhora, mas muito tímida na popularidade do presidente Lula. Então, envolve uma série de questões, pode ser uma crise profunda, já tem um conflito ali, uma briga no Congresso Nacional entre esquerda e direita, um apontando para o outro, onde começou de fato a crise e as fraudes no INSS, e um governo atento a isso. Há quem diga também que seria um erro do presidente Lula manter o ministro, que ele deveria ser afastado por um período, ainda que fosse um período determinado, né? Não uma demissão em si, para que ele pudesse firmar ali a sua defesa, mas, de fato, o entendimento dentro do Palácio do Planalto é que sim, essa pode ser uma crise grande a impactar a imagem do governo petista. Agora, Vitor, o silêncio do presidente amplia essa crise aí? Boa noite. Leandro, muito boa noite a você, a Ju e a todos. Leandro, o presidente Lula não se manifestou publicamente sobre esse assunto até o momento, né? Houve algumas publicações por parte da imprensa de posicionamentos do presidente, né, relatados a auxiliares, a pessoas próximas, assessores, mas não houve qualquer tipo de posicionamento público do presidente Lula a respeito dessa crise do INSS, desses desvios de contas de aposentados e pensionistas, tampouco qualquer tipo de reação a, por exemplo, a manutenção de Carlos Lupe à frente do Ministério da Previdência Social. Houve uma escalação, sim, dos ministros como defensores efusivos de uma postura ilibada do governo, que explicariam exatamente o que as instituições tiveram autonomia, por exemplo, para investigar e para trazer à tona isso que a gente está agora discutindo. Isso a gente acompanhou, por exemplo, nessa própria fala de Carlos Lupe, a gente acompanhou também na fala de Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça, e também de Vinícius Carvalho, que é o ministro responsável pela Controladoria Geral da União, inclusive referendando exatamente esses levantamentos feitos pela CGU, mas não houve qualquer tipo de manifestação direta do presidente Lula. Enquanto isso, o que a gente acompanha é essa assunção de responsabilidades de Carlos Lupe a respeito da indicação de Alessandro Stefanuto como o presidente do INSS. Porém,
Se, de fato, a Lupe sabia desses desmandos no INSS desde 2023, que é o que aponta exatamente essas atas de reunião do Conselho da Previdência Social, porque houve uma investigação que se arrasta até 2025 e não houve qualquer tipo de atuação pretérita por parte do ministro, uma decisão anterior de demitir, por exemplo, Alessandro Stefanuto, que ele disse, né, assumiu ter a empatia por ele, intuição e sensibilidade. Foi por esses motivos, fora um currículo extenso, como ele relatou agora na Comissão de Previdência da Câmara dos Deputados, que escolheu Stefanuto como presidente do INSS. Portanto, por que não demiti-lo a partir do primeiro momento, do primeiro contato, ou pelo menos afastá-lo, quando se tem algum tipo de indício, pelo menos, de qualquer tipo de irregularidade? Em segundo lugar, Leandro, acontece exatamente essa ausência de uma explicação a respeito, né, de como o governo responde, de fato, a essas acusações. Há uma tentativa de uma criação de uma narrativa dizendo que o governo deu essa autonomia para que esse escândalo fosse desmontado durante a gestão. Agora, isso se espera, de fato, de qualquer governo. Não se trata de qualquer tipo de mérito de um governo, mas sim as instituições funcionando, a Polícia Federal funcionando da forma que ela tem que funcionar, completamente apartada de qualquer tipo de pressão política, assim como também a Controladoria Geral da União. Agora, o que a gente vê, e a saída do ministro Lupe à Câmara dos Deputados representa bastante isso, é um desgaste político muito significativo, até porque a narrativa ela é muito fácil. Ela é muito simples de ser explorada, assim como a Juliana lembrou muito bem, né, o caso das narrativas criadas durante toda aquela alteração de normas regulatórias da Receita Federal, mas a gente tem uma narrativa muito fácil de se adotar exatamente para atingir o governo Lula. E, evidentemente, Leandro, eu falo muito aqui de pragmatismo, esse é um escândalo que impacta diretamente o bolso do aposentado, né? Há um impacto direto na vida da população e houve uma auditoria da Controladoria Geral da União que identificou que entre 1.198 aposentados e pensionistas que tiveram descontos para essas associações nas suas contas no INSS, 98% ou 1.172 disseram não ter autorizado débitos. Então, de fato, é um escândalo que tem um impacto muito direto do ponto de vista de popularidade e, evidentemente, também um prato cheio para a oposição explorar do ponto de vista eleitoral.